Meu marido é viciado em jogos de celular. Para onde ele vai, ele leva o celular com ele. O que eu faço? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é se é realmente um vício ou se seu marido se acostumou e anda com o celular e é um costume que te desagrada. E por te desagradar, você acabou dando o título ou intitulando de vício. Para você saber se é vício ou não, peça a outras pessoas da família para também dar um parecer. Se ele está sendo simplesmente exagerado, se ele está usando o celular como um ambiente, né, ou um propósito de fuga, porque falta diálogo, porque o ambiente não está legal, ou se realmente ele está viciado. E se realmente você descobrir que ele está viciado, aí ele vai ter que ter o reconhecimento disso, porque para tratar de vício, a pessoa tem que reconhecer. Se ela não reconhecer, nós não podemos nem oferecer a ela um tratamento. Então o primeiro passo é ver se você está com implicância ou se realmente é um vício. Se for o vício, se ele tem consciência de que está viciado. E se depois de tudo isso, ou você se reposiciona, se o problema for seu, uma implicância, ou se realmente ele precisa de ajuda, e aí você deve procurar maneiras e profissionais para ajudá-lo a se libertar de tudo isso. Bom, gente, eu espero ter respondido a sua dúvida e as próximas perguntas serão respondidas nos próximos vídeos. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Uma das passagens bíblicas que eu sempre usei para nortear a minha vida é 2 Crônicas, capítulo 29. Pela grandeza de um rapaz de 25 anos de idade e da capacidade que ele teve para reestruturar não apenas a sua vida, mas a grandeza que ele teve para conquistar o respeito de sua nação, o respeito de sua família, o respeito das nações vizinhas e até mesmo seus inimigos olhavam para ele e o admiravam pela capacidade que ele conseguiu obter de um recomeço. Recomeçar, às vezes, não é muito fácil, porque às vezes vamos precisar de um bom período para investirmos identificando e corrigindo postura. É muito mais fácil construir do que reformar, do que reconstruir. O trabalho, às vezes, é maior, o desgaste é grande. Mas hoje eu quero ver com você, mais uma vez, o caminho que este rapaz usou. A maneira cuja qual ele se responsabilizou por coisas, por situações, cujas quais ele não havia feito nada para viver. Mas ele se sentiu responsável, porque ele não tinha outra forma de lidar com aquela situação. Ou ele entraria num ambiente de culpabilidade, procurando boas desculpas para justificar aquilo que ele vivia, ou ele então recomeçava, ou ele enfrentava aquilo que estava diante dele. E obviamente ele poderia lidar com o fracasso, é verdade. Ele não tinha nenhuma garantia de vitória antes de começar. Mas ele seguia um caminho que me parece bem seguro. O capítulo 28 de 2 Crônicas conta a história do rei Acais. Certamente um dos grandes reis de Israel. Acais faz um caminho bem ruim, é verdade, mas a nível de expansão, de tecnologia, seu reinado foi grande.
até que ele sucumbiu à idolatria. Acais faz basicamente o caminho oposto ao que fez Naamã. Naamã sai da Síria e vai até Samaria ter um encontro com o profeta Eliseu. Sai de lá curado de sua lepra. Acais faz aliança com o rei da Síria e traz deuses. O Deus que Naamã disse que iria rejeitar, Rimon, é o Deus que Acais quer adorar, porque ele acredita que os sírios são vencedores porque seu Deus lhe dá vitória. Isso faz com que o reinado de Acais despenque, que a vergonha, que a humilhação, que o caos chegue até aquela nação. Ele morre no finalzinho do capítulo 28. E no capítulo 29, seu filho assume um trono falido, é verdade, um trono cujo qual as pessoas não vão respeitá-lo, um ambiente cujo qual a adoração é praticamente inexistente. Mas a maneira que Ezequias lida com essa situação é o que eu quero deixar de exemplo para você hoje. Você que precisa recomeçar em alguma área, você que não está satisfeito com os resultados daquilo que você está vivendo, independente da área da sua vida, mas não dá para entregar o jogo, não dá para esmorecer. Você precisa dar um jeito de resolver essa situação. E aí nós vamos usar o exemplo claro estabelecido por este homem. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas 29, só o verso 8 e 9 por enquanto. 2 Crônicas 29, verso 8 e 9. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Como pastor, eu tenho vivido um período de boa reflexão. E nas minhas reflexões eu comecei a perguntar a Deus o que eu, como pastor de uma igreja, gostaria de fato que essa igreja vivesse, que essa igreja experimentasse. Qual seria o sonho de um líder, de um pastor, para aquelas pessoas que caminham com ele? O que um pastor gostaria de ouvir em torno, certo, da reputação de suas ovelhas, da reputação das pessoas que caminham com ele? E mais, qual é o nível de responsabilidade e poder transformador que um pastor tem sobre as pessoas? Ele vai precisar entender isso com muita seriedade e de uma forma muito sóbria, porque senão, primeiro, ele pode transferir o mau comportamento das pessoas para a sua falta de habilidade ou para um erro cometido. É mais ou menos como um pai olhando o resultado do filho e muitas vezes se sentindo culpado pelas notas ruins que ele tira na escola, pelo comportamento inadequado que ele estabeleceu, pelas escolhas de suas companhias. Se um pai, se uma mãe não souber o que fez e não entender até onde vai a sua responsabilidade e o seu poder de influência, inevitavelmente, essa será uma mãe frustrada, um pai frustrado, certo? E por que não dizer um pastor, um líder frustrado?
Nós esperamos resultados positivos, nós esperamos crescimento, nós precisamos, ou esperamos que cada dia os maridos saiam melhores para suas esposas de cada reunião eclesiástica, de que cada esposa saia melhor, de que cada empresário saia melhor, de que cada colaborador saia melhor, cada filho saia do culto, certo? Melhor, vivendo um estilo de vida cujo qual seus pais consigam ter paz, satisfação, se sintam orgulhosos, certo? De poder dizer, meu filho está fazendo isso. Todos nós temos a expectativa disso. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E que controle precisamos ter sobre o nosso desejo sobre isso? E sermos maduros o suficiente para entendermos que pessoas serão capazes de fazer suas próprias escolhas. O que nós precisamos é direcionar segundo a palavra do Senhor. Então nós temos algo precioso nos 2 versículos que eu te mostrei agora. Nós temos alguém que sabe onde está e o que está vivendo. Nós vamos ver a clareza cuja qual Ezequias enxerga o seu presente. Não interessa o passado. O futuro também ainda não é uma realidade. O que ele tem é o seu presente, o hoje, o agora, o aqui. O que ele tem são os recursos que podem ser poucos, podem ser insignificantes. O que ele tem é o apoio. Que apoio? Talvez não o que gostaria, mas o que tem que contar. A realidade dele. Ele consegue enxergar com muita clareza. E mais do que enxergar sua realidade, ele precisa mostrar sua realidade para a comunidade cuja qual ele está liderando. Então coloca o verso 8 e 9 de novo, só para nós entendermos. Preste atenção no que ele está fazendo. Esse indivíduo nos 2 versículos faz uma leitura do hoje. Pastor, o que você quer? Eu quero que você olhe para o seu casamento hoje. E olhe para o seu casamento numa visão realista. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira, certo? Segundo ela está hoje. Não é o que você viveu ontem, não é o que você espera viver amanhã. É você olhar para a sua vida com Deus hoje. Não é o que você fez em tal lugar, como operou, como você dirigiu, como as coisas aconteceram. Isso é passado. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma visão clara do agora. Ele é claro nos 2 versículos. Note que ele está dizendo: por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. O reino do sul, certo? Composto de 2 nações. Samaria está ao norte. É o povo de Deus. Até Samaria vai vencer uma guerra contra Judá e Jerusalém nesta ocasião. Mas Ezequias tem uma visão clara. A visão dele é, certo, nós estamos debaixo de uma grande ira do Senhor. E por causa disso, ele os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Olha o que ele está dizendo: abra os olhos e olhem para aquilo que nós estamos vivendo. Olhe, avalie a situação de vocês, avalie a casa de vocês, a família de vocês, as finanças de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou passando uma visão minha, é o que Ezequias está dizendo. Eu estou mostrando para vocês uma realidade que pode ser dura, mas é nossa. Que pode ser difícil, mas é nossa. É isso que ele está tentando mostrar. No momento de dor, de crise, muitas pessoas optam por não enxergar a verdade, por procurar alguma forma de maquiar a realidade, porque ela é dura.
Você está enfrentando uma dificuldade para se manter no trabalho, no emprego. As coisas estão diminuindo. Mas você não tem coragem de chegar em casa e de dizer qual é a realidade para sua esposa. Chamar seus filhos e dizer a realidade: nós não estamos vivendo um momento bom. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida e ter a coragem de ter uma visão clara, nítida, mas real. Pode ser desafiadora. Pode ser difícil, às vezes, chegar na igreja e chamar um líder e dizer: cara, nós estamos à beira de um divórcio. Nós temos 30 e poucos anos de casado, mas não estamos vivendo um tempo bom. Sabe? É olhar para seu filho que às vezes está com um comportamento que pode envolver drogas, sexo, rebeldia, mas às vezes você não sabe como resolver. E por não saber como resolver, o que você faz? Vista grossa. Finge que não está acontecendo nada, porque você não quer encarar uma realidade, por ela ser dura. Às vezes você olha, a sua vida com Deus está uma droga. Você vem para a igreja, não sabe nem porquê, mas não tem coragem de admitir isso. Ezequias está dizendo: eu sei onde nós estamos. Põe o verso 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Preste atenção, porque ele sabe exatamente onde está. Isso é um bom começo. Mas mais do que saber onde está, é importante você conseguir descobrir o que te levou para essa situação. Porque se você não for capaz de descobrir o que te levou para essa situação, é só uma questão de tempo até você melhorar e piorar de novo. Crescer e diminuir novamente. Saber o que te levou para aquela situação. Ele já sabe onde estamos. Estamos num ambiente ruim, de humilhação, de perdas, de invasão, de morte, de destruição familiar, de perda, de comunhão com Deus. Mas o que foi que nos levou para aquele ambiente? Você sabe o que foi que fez você cometer um adultério? Você sabe o que foi que fez você ficar endividado? Você sabe o que fez você parar de orar? Você sabe o que foi que fez com que seu filho ficasse com esse comportamento? Você sabe o que fez seus negócios caminharem para o que estão vivendo agora? Ah, não sabe não? Então, se você não sabe, você pode até receber a bênção e a ajuda de alguém que vai fazer com que o seu negócio novamente se erga. Mas se você não descobriu o que fez conduzir você para a situação que você estava antes, se prepare, porque é só uma questão de tempo até você viver a ameaça do caos novamente. Se não sabe o que fez seu casamento cair nesse esfriamento, nesse distanciamento, não sabe? Então tá bom. Então você pode ir a um congresso de família, você pode ir a um retiro de casais, você pode ir a um trabalho de libertação, mas fique tranquilo, porque isso será apenas um paliativo, é só uma questão de tempo até você ser assombrado por aquilo novamente, porque você não é capaz de identificar o que te conduziu para aquela situação. Durante alguns períodos da minha vida, eu fiquei endividado. E vivi isso, 3, 4 vezes ao longo da minha vida. Às vezes acontecia algo positivo, ou entrava um dinheiro que eu não estava esperando, ou recebia as férias, ou acontecia isso e aquilo, e de repente a minha vida estava organizada. Mas era só uma questão de tempo até ela
se perder novamente. Eu não tinha o entendimento do que me levava para aquela situação. Então era só uma questão de tempo até eu caminhar de novo para aquele ambiente. Então Ezequias sabe onde está, mas o capítulo 29, o verso 6 e o verso 7, ele vai falar algo, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos do santuário ao Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo, eu sei porque nós estamos aqui. Eu já sei. Lembra, eu li primeiro o verso 8 e 9, onde ele diz onde estamos, sendo assombrado por invasões, por humilhações, por desterro, por ataques, por mortes, por destruição. Eu sei onde eu estou. Então tá bom. Agora, o que foi que me trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá foi negligenciar meu relacionamento com Deus. Nossos pais viraram as costas ao Senhor, não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas, certo? Note que ele sabe exatamente o que o conduziu para lá. Ele tem uma visão nítida, pode não ser boa, é verdade, pode não ser agradável, mas ele foi obrigado a olhar com clareza, porque Neemias quer sair, ou Ezequias, perdão, quer sair de um lugar para cujo qual ele não volta mais. E a única forma de você não repetir aquilo que já aconteceu é tendo uma lembrança nítida do que pode acontecer se você negligenciar. Então o que nos trouxe aqui, ele já sabe. Agora, eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Você acha que ele quer sair dessa situação? Sim ou não? Me ajuda aí, ele quer sair, sim ou não? Exatamente, ele quer sair. Porque ninguém quer ficar num ambiente ruim. Se alguém está num ambiente ruim, inevitavelmente essa pessoa quer sair. Mas querer sair não é quase nada. O querer sair é apenas uma fração pequenina que algumas pessoas escutam o tempo inteiro. Para você mudar seu casamento, basta querer. Para você mudar de vida, basta você querer. Você não muda porque não quer. Por que você não para de beber? Porque não quer. Por que você não para de fumar? Porque não quer. Não tem muita lógica nisso. É lógico que as pessoas que querem e que sabem o mal que o cigarro causa, elas gostariam de parar, sim ou não? Mas elas não conseguem. Elas gostariam sim. Então não basta querer. Todo mundo aqui quer ser um servo bom e fiel. Todo mundo aqui quer ser um homem e uma mulher de oração. Todo mundo aqui quer ser uma pessoa próxima de Deus. Então querer, meus irmãos, é muito pouco, e Ezequias sabe disso. Ele sabe onde está, ele sabe o que o levou para lá, mas ele sabe mais uma coisinha muito importante: querer não vai tirá-lo daquele ambiente. Ezequias sabe que ele precisa fazer alguma coisa para sair de lá. Se ele não fizer, não adianta, não vai. Entendeu? Você quer emagrecer, quer ou não quer? Querer você quer. Agora, o que você vai fazer para emagrecer? Aí é outra história. Certo? O que você vai executar. E é aí que as coisas começam a mudar.
E aí entra o verso 10. 29:10, por favor. Agora me tem vindo ao coração. Bom, se veio ao coração, já era. Se chegou no coração, ocupou o espaço certo. Porque quando algo vai para o coração, a probabilidade dele se materializar, ela é quase 100%. Coisas que vão para o coração conseguem vencer quaisquer barreiras. Quando algo vai para o coração, já era. O jovem pródigo, ele era alguém que tinha tudo na casa do pai, até que o coração dele diz para ele, vai embora. E quando o coração diz para ele, vai embora, ele foi embora. Davi era um homem de Deus, até o coração dele se dizer a ele, se deita com Batseba. E o homem, segundo o coração de Deus, se deitou. O dia que o coração de Davi disse, mata Urias, ele deu um jeito e matou Urias. Qual é a grande dificuldade? É assumir o que fazer no coração. Às vezes nós temos muita facilidade de falar ao seu ouvido. Termina um culto e você diz, nossa, gostei dessa palavra, uma palavra boa, certo? Me deu uma direção. Mas aí você descobre depois que ela não causou quase impacto nenhum, porque ela conversou apenas com o seu ouvido, mas não foi capaz de falar com o seu coração. Eu aprendi que coisas ruins falam mais ao coração do que coisas boas. Eu posso falar aqui muitas coisas boas que você vai esquecer, mas se eu for descortês, desagradável com uma situação com você, você vai embora daqui e não esquece nunca mais o que o pastor, como alguém te ofendeu, como alguém te humilhou, como alguém te expôs, porque coisas ruins conseguem alcançar mais espaço no coração do que coisas boas. É assim que funciona. Ezequias é alguém que diz, olha, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por que ele quer fazer uma aliança? Porque os pais dele quebrou uma aliança. Ele já sabe, disse isso nos versículos anteriores. O que nos trouxe para cá foi uma quebra de aliança. O que eu vou fazer? Eu vou acender a lâmpada que meu pai apagou. Eu vou abrir as portas que meu pai fechou. Eu vou tirar a imundícia que meus pais fizeram. Fui eu que fiz? Não. A culpa não é minha, mas a responsabilidade é minha. A culpa é sua, da sua família, 3, 4, ter se divorciado? Não, mas é responsabilidade sua manter um casamento. É culpa sua termos tanto exemplos negativos na igreja e fora dela? Não, mas é responsabilidade sua manter uma vida decente e íntegra ao lado do Senhor dos Exércitos. Precisamos parar de procurar culpados e assumirmos responsabilidades. É ela que vai tirar essa nação dessa situação. Agora me tem vindo ao coração que façamos, preste atenção, me tem vindo para que façamos. Olha bem, não é me tem vindo para que eu vá fazer, não. Me tem vindo para que nós façamos. Ezequias está dizendo, tem algo começando dentro do meu coração, mas que vai alcançar o de vocês. Nasceu aqui, e nós vamos mudar isso. Chega de vivermos um ambiente de humilhação, de invasão, de escárnio. Chega de vivermos um ambiente de descrédito, porque nós vamos ver sair de nós o ardor da ira do Senhor.
Tá bom? Mas e agora? Verso 11. Vale a pena você ler em casa depois. Me tem vindo ao coração que façamos. Verso 10. Me tem vindo para que façamos. Então vamos agora. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Uma conscientização coletiva sacerdotal. Não é povo não, meu irmão. É sacerdote. Ezequias está só conversando com o sacerdote. As pessoas de referência. São as pessoas que são influencers. São influentes. São os pais, os líderes. As pessoas que podem colocar sobre o outro um pensamento, uma reflexão. Eu não sei quem é essa pessoa na sua casa. Pode ser a esposa, a cabeça. Pode ser o marido, o cabeça. Pode ser o vovô, o cabeça. Pode ser um adolescente, alguém que vai fazer isso. Alguém que vai levar para o seu ambiente uma conscientização coletiva. Este povo está perdido mediante a essa situação. Então Ezequias chama os sacerdotes e os levitas e diz: filhos, não sejais negligentes. O Senhor vos chamou. Olha o que ele está resgatando, a identidade dessas pessoas. Ele está tentando mostrar a elas quem elas são de verdade. Não o que a situação as submeteu. Não o que o problema causou, não. Nós vivemos juntos, mas não nos amamos. Nós não temos mais como resolver isso. Não tem nada disso, não. Ele está chamando. Ele diz: o Senhor vos tem escolhido. Foi o Senhor que escolheu vocês para estar diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Vamos embora, sacerdote, vamos embora, levitas. Vamos fazer isso. Verso de número 15. Vamos embora, aqui é muita informação. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram, conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do... Vamos tirar do santuário a imundícia. Vamos tirar do santuário tudo aquilo que não deveria ter lá. Na época, o santuário, a casa do Senhor, hoje, eu e você. Não se tira hoje do santuário, tira de dentro de nós coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus reprova. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando os sacerdotes e os levitas a uma purificação e uma santificação. Vamos tirar, vamos remover essas coisas. Vamos embora, gente. E eles começam este processo de remoção. Hábitos, ambientes, companhias, vocabulários. Eu não sei o que nós temos que tirar. A minha proposta aqui é dizer que nós precisamos nos purificar e nos santificar. Porque é isso que faz a diferença. É olhar e ver. Eu fui chamado para quê? Para ser uma pessoa influente. Aqui está assim de gente influente. Assim, está assim de gente que exerce influência sobre grupos, relacionamento de amizade, reuniões, frequência em casa, certo? Pedidos de conselho, ok? É assim que funciona. E nós não temos problema nenhum com isso. Mas a proposta é fazer com que essas pessoas promovam a purificação e a santificação das pessoas. É isso que ele está promovendo. E o verso 28
do capítulo 29. Coloca aí, por favor. E toda a congregação, agora sim, agora toda a congregação se prostrou. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. A adoração está restaurada. Sim, começou por um grupo, é verdade, um grupo de influentes, cujo qual Ezequias fez e mostrou e clareou a mente dessas pessoas. E agora toda a congregação está olhando para aqueles sacerdotes e levitas. O que tem agora é uma adoração no templo. O que tem agora é uma seriedade de quem assumiu o compromisso com Deus. Então agora toda a congregação se prostrou quando tinha adoração. Todo mundo quer levar Deus a sério. Essa é a grande verdade. O que nós estamos precisando é de pessoas, é de lideranças, de pessoas influentes, que levem Deus a sério. A comunidade está aí. O povo quer servir a Deus, Ezequias sabia disso. Então agora toda a congregação está adorando ao Senhor. Está em adoração. É verdade que, se você analisar direitinho, parece que ainda não aconteceu muita coisa. Israel continua sob o domínio da Síria. As nações vizinhas sabem que Judá é uma nação fraca, pequena, desprezada, que todo mundo invade. Ninguém lá fora está sabendo do que está acontecendo lá dentro. Quem sabe é Ezequias. Quem sabe são os sacerdotes e levitas. Quem sabe é o povo. O povo sabe que agora tem adoração, que está todo mundo de branquinho, que há uma fumacinha saindo, certo? Do ambiente de adoração. Mas lá fora, ninguém sabe disso ainda. Note que a verdadeira transformação, ela não acontece de fato para que os outros vejam, a não ser ao seu tempo. A transformação de fato e verdadeira acontece para que Deus seja glorificado na nossa vida. Na nossa vida, não é pelas pessoas, simplesmente. Deus não tem problema nenhum de identidade. O que Ele quer é que quando alguém olhe para um de seus servos, o nome dele seja glorificado pelo estilo de vida cujo qual nós resolvemos viver. É isso. E isso precisa ser resgatado. Essa é a grande verdade. No capítulo 30, no verso 15. Vamos adiantar um pouquinho. Capítulo 30, verso 15. Bota o 30, 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do verso 21. Coloca o 21, por favor. Isso. E os filhos de Israel, que se achavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, dia em dia, com estrondoso instrumentos ao Senhor. Observe bem esse texto. Duas coisas estão acontecendo aqui. A festa da Páscoa. Ezequias pede e é aconselhado a celebrar a festa da libertação, a festa da memória do que o povo já viveu.
do que Deus já fez, certo? A misericórdia de Deus através de Moisés e de seu irmão, entrando no Egito, livrando aquele povo com mão forte e poderosa de uma das nações mais poderosas. A festa dos pães ázimos, 7 dias, sem fermento, certo? Sem mistura, algo puro. A pureza, a santidade, a proximidade, o comprometimento com Deus, é o que Ezequias quer mostrar para todos. Todos estão olhando. Eu não sei se as outras tribos vão sair de Samaria, mas pelo menos aquele povo que estava debaixo da tutela de Ezequias está lá. Agora com as lâmpadas acesas, portas abertas, sacerdotes cantando e queimando incenso. Agora o povo louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Ganharam alguma guerra? Não ganharam guerra nenhuma. Receberam algum benefício aparente? Não receberam benefício nenhum. Quem morreu, morreu. Quem se perdeu e pronto. O que eles têm é o prazer do hoje, do agora, de olhar para aquele ambiente e ver uma fumaça dentro daquela casa que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Deus é o suficiente, pelo menos deveria ser. Só que, capítulo 30, verso 15, estou terminando. 30, 15. Então, sacrificaram. Eu já dei esse texto. Vamos lá. Capítulo 32, verso 1. 32, 1. Preste atenção. Deixa eu recapitular com você. Ezequias olhou e disse: eu estou aqui e não estou satisfeito. Ezequias disse: eu sei o que me trouxe para esse lugar que eu não quero estar. Ezequias disse: querer sair daqui não me tira daqui. Eu preciso fazer alguma coisa para sair. E para sair daqui, eu tenho que fazer o contrário do que fizeram nossos pais. Então eu estou resolvido, mas eu quero a consciência dos influentes. Eu quero e precisamos da purificação e da santificação. Vamos precisar de restaurar a adoração. Então ela está restaurada. Vamos celebrar a Páscoa para mexer na memória de alguns que estão desanimados e se lembrar do que Deus já fez, pois Ele continua onde sempre esteve, no trono de sua glória. Vamos fazer a festa dos 7 dias, certo? Onde vamos nos abster de toda impureza. E com isso, vamos estabelecer o fim da idolatria. Agora não tem mais espaço para Rimon e para nenhum outro Deus. Mas agora vem a hora da verdade. Capítulo 32, verso 1. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar delas. Senaqueribe, filho de Tiglade, chega com uma multidão que era impossível contar. Vai cercar a cidade, vai impor o terror. Depois de tudo que Ezequias fez, não deu tempo de Ezequias fortalecer seu material bélico, não deu tempo de treinar seus soldados, não deu. Ele estava investindo tempo em fazer uma aliança com o Senhor. Ezequias não disse que estava vivendo aquilo porque faltava dinheiro.
porque faltava armas, porque o governo era corrupto, porque o ministro da Justiça abusava de tudo. Não era porque o bairro estava numa comunidade desfavorecida, não é porque a economia estava em decadência. Ezequias disse: nós estamos aqui porque Deus foi embora. Se Deus voltar, as coisas mudam. Depois de tudo que ele fez, quebrou os postes, acabou com a adoração, estabeleceu a Páscoa, os pães ázimos, a restauração da adoração, a purificação, santificação, conscientização coletiva. Lá está o maior inimigo. O pai daquele homem foi quem venceu o pai de Ezequias. E depois dessas coisas, veio Senaqueribe e acampa-se contra as cidades fortificadas, tentando se apoderar delas. Capítulo 32, verso 22. Capítulo 32, verso 22. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os lados, e da mão de todos, da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Ezequias agora começa a receber visita de líderes das nações vizinhas, outrora inimigos, pessoas que estabeleciam coalizão para lutar contra ele. Esses homens agora não trazem armas, eles trazem ouro, prata, incenso, tecidos. Nenhum deles agora vem contra Ezequias querendo guerra, todos eles querem acordo de paz. Nenhum deles quer se meter com Ezequias. Não é porque Ezequias tem um exército poderoso, não é porque ele tem um general como Naamã, um soldado como Golias. Não. Ele não é temido como Sísera. Ezequias diz algo a seu povo: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Ezequias está dizendo: a coisa que nós fizemos de mais assertiva foi trazer de volta a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é a garantia de proteção, é a garantia de cuidado, é a garantia de vitória. E agora quem queria guerrear contra nós traz uma bandeira branca dizendo: ninguém aqui quer brigar contigo, porque sabe que Ezequias não é Acais. Acais faz aliança com o pecado, Ezequias faz aliança com o Senhor. Dava até para acabar aqui, não dava? Verso 25. Se a Bíblia não tem vergonha de mostrar, não sou eu. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, e por isso veio a grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Pastor, por que usar esse texto? Por que não deixar terminar? Porque a proposta é nos dar um alerta de que você vive com Deus hoje não serve para sempre.
A vida com Deus é diária. Conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Você viverá de glória em glória. Você viverá de fé em fé. Não interessa o que você fez ou quem você foi. O amanhã não quer saber isso. O amanhã quer saber apenas quem você será. Infelizmente, Ezequias cresceu bastante. Prosperou como ninguém. Se não bastasse a sua boa gestão, se não bastasse a presença de Deus, ele ganhou a notoriedade. Ele ganhou a notoriedade. Ele ganhou o respeito. Ele ganhou a admiração. Ele ganhou o medo daqueles que estavam ao seu redor. E não soube lidar com o sucesso. Foi bom para lidar com o fracasso. No fracasso, ele teve um alto poder de recuperação. Cuidado quando você estiver emagrecendo. Cuidado quando você estiver bonita. Cuidado quando você estiver ganhando dinheiro. Cuidado quando você estiver numa posição onde a admiração, o respeito estarão focados em você. Para Satanás, o interessante é te derrubar. Se é te derrubar com o caos, ele vai usá-lo. Se é te derrubar, certo? Dando a você aquilo que a maioria de nós queremos, o reconhecimento, ele teve problema. É verdade. Seu coração se exaltou. A soberba que precede a ruína também alcançou o coração de Ezequias. Esse é um grande alerta nosso, para nós. É obviamente que ele vai se arrepender. A história dele termina até legalzinho. Não tão bem quanto deveria. Não tão bem quanto um cara como Moisés. Não tão bem quanto um cara como Abraão. Não tão bem quanto um cara como Isaac. Não foi tão gloriosa. Mas ele se arrepende. Mas cria um filho terrível. E a fala de Ezequias é que nos mostra a fragilidade de um homem. É mais ou menos como se dissesse assim: tudo bem que tudo isso vai acontecer, mas pelo menos eu não vou estar aqui para ver. Meus irmãos, a luta tem se intensificado. Jesus está voltando. Está às portas para vir arrebatar a igreja. Arrume sua mochilinha. Prepare-se. Quando será que ele vem, pastor? Como é que vai ser? Tenha pouca preocupação quanto a isso. Concentre-se em viver uma vida de santidade. Porque a hora que ele voltar e a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas nós vamos ouvir o chamado, o alarido do nosso Senhor que está voltando para nos buscar. Olhe com clareza para o seu hoje. Tome decisões que leve você para um ambiente de sucesso. E o sucesso de verdade está em colocar Deus no centro de tudo. No Evangelho de João,
no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Algum tempo depois, Jesus subiu para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, jazia há 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Verso 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. O texto no verso 1, ele diz: depois disso. Depois disso, o quê? O que aconteceu antes dessa passagem? Qual é a história do capítulo 4? Qual é o contexto que ele está inserido? A história do capítulo 4, ela vai ter algumas narrativas. E todas as narrativas de milagres, de salvação e de curas, elas estão acontecendo na movimentação de Jesus entre Judeia e Galileia. Ele morava em Nazaré, certo? E fazia esse percurso lá da Galileia, lá de cima, descendo para Jerusalém, né? Mas ali ele começa a fazer alguns milagres. O finalzinho do capítulo 4, Jesus volta depois de um tempo a Caná da Galileia. E o texto termina com a narrativa da cura de o filho de um oficial, que na verdade mora em Cafarnaum. E Jesus está em Caná da Galileia. Aproximadamente 30 quilômetros separam as duas cidades. Esse homem sai daqui para ir mais ou menos na Penha,
talvez a Bom Sucesso, ou mais longe, 30 quilômetros daqui. Sabendo que Jesus estava em Caná, ele vai até onde Jesus está e pede que Jesus cure o seu filho. Jesus então lança uma palavra, rompendo o distanciamento, certo? E diz para ele: pode ir para a sua casa, que o teu filho está curado. O homem volta. Vamos imaginar quantas horas levaria para a pé fazer daqui até Bom Sucesso, até Olaria, para não exagerar. E quando ele chega em casa, o menino está curado. A primeira pergunta do oficial foi: quando a cura aconteceu? Quando ele se levantou? Quando a infecção recuou? E os homens disseram o momento exato. E ele fez uma conexão entre o momento em que ele estava conversando com Jesus, quando aquela palavra dele foi proferida, e o menino havia sido curado. A história está dizendo que depois de muito movimento de Jesus, de ir e vir, de romper e vencer coisas aparentemente invencíveis, ele vai para uma festa em Jerusalém. É isso que diz o verso 1. Uma festa está acontecendo em Jerusalém. E o texto diz que próximo a Jerusalém, em Jerusalém, há um lugar especial para algumas pessoas. Há alguns tanques, certo? Com banhos cerimoniais, e dentre elas, um tanque especial. Ele tem 5 entradas e tem a fama de ser um tanque curador. Pessoas então que estão doentes, você viram toda a narrativa das enfermidades, se deslocam para esse tanque. Mas o texto diz que perto do tanque tem uma festa. Não muito longe do tanque, talvez 5 minutos a pé, distancia a festa do tanque. Uma festa bem frequentada, mas não para todos. Uma festa onde as pessoas estão dançando, mas nem todos. Um lugar onde as pessoas estão se alegrando, comemorando, adorando a Deus, se divertindo, é verdade, mas nem todos. No tanque não há festa. No tanque há um alto nível de atenção e de concentração. As pessoas que estão perto do tanque, elas têm um alvo. Elas querem a cura. É isso. São pessoas doentes, que precisam de um milagre. Mas a festa está acontecendo ali, ou bem perto dali. Porque a vida é desse jeito. Pessoas estavam chorando quando você estava sorrindo. Pessoas estavam vencendo quando você estava com um filho doente no hospital. Pessoas estavam comemorando os seus aniversários quando você estava sepultando um ente querido. Pessoas estavam se casando quando você estava assinando seu divórcio. Pessoas estavam formando-se quando você estava saindo da faculdade porque ficou desempregado e não tinha dinheiro para pagar. A verdade é que vivemos o cemitério e o centro cirúrgico da natalidade. A vida é feita exatamente dessa dinâmica. Alguns estão comemorando, vencendo, explodindo em seus negócios e outros falindo. Pessoas estão apoiadas e firmadas na sua fé e outros estão desviando. A vida sempre vai criar esse ambiente de separação. E é isso que o texto está narrando. Uma festa que não é para todos. Ou pelo menos nem todos podem participar delas. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Se hoje é seu dia de festa, comemore e aproveite. Mas saiba, ele não vai durar
para sempre. Se você está hoje perdendo, se você está hoje vivendo um ambiente fora da festa, excluído dela, não perca a esperança, continue caminhando, porque isso também é uma fase. Creia, o Senhor é contigo. É assim que funciona. Mas essa dinâmica entre o tanque, certo, e a festa é algo muito comum para todos nós. Mas o interessante é o que Jesus vai fazer. Havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Ele vai para a festa. A intenção dele é ir para a festa. Faz parte da cultura de seu povo, de sua nação. Lá provavelmente vai estar a sua mãe, seus irmãos, a turma toda, seus amigos. Todos provavelmente vão estar lá naquela festa. Por quê? Porque era basicamente um deslocamento quase total. Era uma festa muito importante, é uma festa muito importante para eles. Mas note que nem todos vão usar a porta das ovelhas. Tem muita gente que vai para a festa usando a outra porta. Provavelmente a porta do montouro, a porta do peixe. Usando as outras portas de Jerusalém. Porque passar pela porta das ovelhas era dar praticamente de cara com um ambiente que não era muito agradável. Quem está indo para uma festa está usando roupas de festa. Quem está indo para uma festa normalmente está com os ânimos nas alturas. Está querendo agradecer a Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. E não faz muito sentido comemorar ou esboçar muito alegria num ambiente tão caótico como o do tanque de Betesda. E diga-se de passagem, a Bíblia também faz questão de dizer que não eram poucas as pessoas que estavam sofrendo. Não eram poucos os doentes. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos. A Bíblia faz questão de dizer que há uma multidão vencendo, uma multidão perdendo, uma multidão sorrindo e uma multidão chorando. Essa é a verdade. E Jesus vai visitar a multidão que está sorrindo. Ele está indo para a festa. Mas apesar de ir para a festa, ele faz questão de entrar pela porta das ovelhas. Ele vai passar pelo lugar onde as pessoas estão sofrendo. Ele vai investir o seu tempo também, antes de comemorar. Ele vai entrar naquele lugar onde os necessitados estão buscando a cura. O tanque é um lugar extraordinário. Talvez ele não seja tão verdadeiro. Provavelmente, quase nada verdadeiro. Provavelmente não havia nenhum poder de cura naquelas águas. Não fazia sentido. Mas o tanque é um lugar que faz com que as pessoas saiam de casa. O tanque é um lugar que faz com que as pessoas criem esperança, que deem movimento a elas, que faça com que nela se mantenha acesa a chama de que algo pode acontecer. Essa é a grande verdade. Eu posso falar mal do tanque? Posso. Eu posso olhar esse tanque, certo? De uma forma negativa, eu posso. Mas você há de convir comigo que uma coisa ele tem. Ele faz com que pessoas não fiquem em casa prostradas, chorando, resmungando, reclamando de sua situação. Ele dá movimento. Ele faz com que pessoas que não acreditem consigam acreditar. Essa é a grande verdade. Pessoas que tinham tudo para estar em casa, que não podem estar na festa, estão no tanque.
Até mesmo, preste atenção, que sentido faz estar no tanque um cego? Se a cura só acontece quando a água é movimentada e ele nem movimentou. Até porque se você está do lado de alguém com essa situação, a água movimentou, você fica quieto e pula, sem avisar. Você está atrás da sua cura. Porque a grande verdade, irmãos, é que a maioria de nós que estamos hoje vivendo um momento de dificuldade, você não está interessado em saber o que está acontecendo na vida do outro. Você está atrás do que Deus pode fazer na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, por mais interesseiro que você seja, você está no lugar certo. Porque Deus pode fazer alguma coisa por você. Deus pode entrar com providência a seu respeito. Amém? Então, está lá. O tanque trazendo a possibilidade de cura. E na beira do tanque está um homem que tinha tudo para não estar lá. Esse homem provavelmente é muito mais crente do que nós. Não havia nada que o conduzisse àquele lugar. Aquele lugar não era confortável. Uma multidão de pessoas estavam ali. E ele está numa posição quase imóvel. É isso. A probabilidade dele chegar no tanque em tempo hábil, sozinho, é quase zero. Se você me perguntar o que esse homem estava fazendo ali, eu diria a você que ele estava como um mero espectador de milagres alheios. A probabilidade dele ficar curado, ela seria somente se ele fosse o único no tanque. Se aquilo fosse verdade, ele não tinha por que estar ali. Mas ele estava. E o texto diz que Jesus vai passar por lá. E ele vê todo mundo, há uma multidão. Ele olha para todo mundo. Mas de todo mundo que ele viu, um indivíduo lhe chamou a atenção. Esse moço. Ele atrai a atenção de Jesus, provavelmente pelo grau de dificuldade que ele tem. Não faz sentido para uma mente ele estar naquele lugar. Imagine agora comigo, Abner, se desse vontade desse cara ir ao banheiro. Como é que ele faria, Reinaldo? Pare e pense, Tony. Como é que ele faria? Pensa. Exposto diante daquelas pessoas, as pessoas passando, olhando para ele, alguns com problemas menores do que ele, é verdade. Mas eu aprendi uma coisa, não interessa o tamanho do problema dos outros, o maior problema é o seu, é assim que funciona. E não é porque você é egoísta, não. Essa é a grande verdade. Você está aqui porque precisando de um milagre no seu casamento, no seu filho, nas suas finanças, no seu negócio, é assim que funciona. Quando Jesus olha para aquele homem, o texto sugere que aquilo despertou nele a curiosidade. A curiosidade de saber mais a respeito do homem. O texto diz que Jesus, vendo-o e sabendo que estava assim há tanto tempo, sabendo como. Como é que Jesus descobriu que ele tinha 38 anos, que enfrentava aquilo? Provavelmente, dependendo do seu modelo mental, você deve ter pensado que Jesus recorreu aos céus, ao ambiente divino, para descobrir como estava a vida dele. Mas não precisava, basta chegar perto dele ou de alguém que o conhecia e perguntasse: quem é esse moço? Como é que é a situação dele?
Preste atenção, porque isso é muito importante para o homem. A maior dor deste homem não é não andar. Quando Jesus pergunta a ele, você quer ficar curado? Qual era a resposta? Me diz qual era a resposta? Sim, ele falou isso? Sim ou não? Não! Quando Jesus perguntou a ele, você quer ficar curado? Sabe o que ele falou? Senhor, ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda. Quando eu tento chegar lá, chega outro primeiro do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, sabe o que mais me atinge? É descobrir que eu estou sozinho. É descobrir que não tem ninguém comigo. Porque é isso que dói de verdade. Irmãos, às vezes nós não temos como resolver o problema do outro. Mas quando você diz para alguém, aí mano, eu estou contigo. Eu não posso fazer muita coisa por você. O que eu posso é só estar do seu lado. Nossa! Essa pessoa pode perder. O ente querido dela pode morrer. Mas você vai ser a pessoa mais importante para ela. Eu descobri ao longo da minha caminhada que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. É maravilhoso você ter um ombro amigo. Um lugar onde você possa recorrer de pessoas que podem olhar para você, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus está procurando saber a respeito dele. Jesus está olhando e o que é? Como é que é a situação, há quanto tempo, que não faz sentido. Ele está aqui, ele tinha tudo para estar em outro lugar, mas ele não desistiu, ele é firme, então vamos lá, você quer ficar curado, cara? E ele troca a resposta da vida dele para uma dor que lhe é maior. Eu estou sozinho, Jesus. Porque acaba o culto, eu vou para casa sozinho. Porque eu queria estar com meus filhos e minha esposa e não estou. Eu vou sair daqui porque, preste atenção, se você acha que não estar com a esposa e filhos é ruim, pensa. Estar com eles dentro de casa e sozinho do mesmo jeito, com gente que não conversa com você. Presta bem atenção. Mas normalmente a dor dos outros não é a nossa, então está tranquilo. Acaba o culto, eu vou para casa com a minha esposa. Você vai com a sua, mas será que todo mundo vai? Pare e pense. O quanto um abraço no final de um culto pode fortalecer aquela pessoa. O quanto um aperto de mão, mas presta atenção, Satanás não é bobo. E ele sabe do poder que isso tem, então ele já aborreceu você. Ele já colocou você no meio de uma fofoca, a ponto de terminar o culto, você dizer, eu não falo com ninguém, eu vou embora para a minha casa, porque eu não gosto de confusão. Porque o mal sabe o que um sorriso seu, um aperto de mão, um vai com Deus, pode fazer na vida da pessoa. E muitas vezes o que nós queremos é um microfone. Hoje, um irmão me abordou, falou, pastor, eu estou um pouco cansado, eu estou querendo dar uma interrupção aqui numa jornada minha. Eu disse para ele, cara, não faz isso. Não faz isso porque um tempo atrás você me deu um abraço que me restaurou. E talvez ele não tenha a dimensão do que o abraço dele me fez. Mas eu sei. Porque um abraço, um sorriso, um vai com Deus, sabe? Pode valer muito. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu tenho. Não estou falando que você tem que sentir nada. Eu tenho que falar o que você tem que falar. Acaba o culto e fala para a pessoa, vá com Deus, que o Senhor te abençoe, um bom sono, uma boa noite, durma em paz, porque tem gente aqui que só dorme tomando ansiolítico. Tem gente que chega em casa 10 horas e vai dormir 2 da manhã, não precisa nem levantar a mão não. Essa é a grande verdade. Quando aquele homem diz para Jesus, ninguém me leva lá, quando eu chego lá, já chegou outro, primeiro que eu. Jesus disse para ele, levanta, cara, para com essa palhaçada.
Levanta, pega a tua cama, a tua maca e vaza para sua casa. Eu gosto da tradução. Vai para casa com a cama. Pensa, ele escutando isso. Levanta e vai para casa. Como assim? Vai para casa. Pensa a mente dele. Como assim levanta e vai para casa? Porque o cara com 38 anos nessa situação, nervos, músculos, ossos já foram embora, sim ou não? E quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Enquanto ele conversa com Jesus, ele olha para Jesus, sim ou não? Sim, está conversando com Jesus. Ah, o Senhor, falar uma coisa para o Senhor. Quando eu chego lá, já chegou outro, ninguém me ajuda. Enquanto ele está conversando com Jesus aqui, o milagre está acontecendo aqui. E provavelmente ele não está vendo. Entendeu? Quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele tenta levantar. E agora, o que era impossível, se tornou. E deixa eu te dar uma explicação. Jesus vai para a festinha. Ele está indo para a festinha. Por quê? Porque alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os. Isso aí, então cuidado com você. Você tem que ter sua comemoração. Recebeu uma notícia ruim, agora acabou a sua vida. Não, vai devagar. Agora o que acontece? Aquele homem levanta, pegou a cama e foi embora. E Jesus também, ó. Nessa passagem só curou um cara. Entendeu? Um. Pastor, se for para curar um só hoje aqui, quem gostaria de viver o milagre, levanta a mão. Isso aí. Ia ficar ruim para Jesus, hein? Esse culto ia ter que acabar amanhã. Só que hoje ele não está aqui fisicamente, ele está aqui espiritualmente. Amém? E aqui na presença do Espírito Santo, ele pode curar todos ao mesmo tempo, libertar todos ao mesmo tempo, abrir portas, ele pode fazer no ambiente colher. Isso aí. Naquela época só fazia de forma individual. O cara pega a cama e vai para casa, feliz da vida. Com a caminha nas. Pensa. Caminha. Vamos embora. Jesus mandou ele levar a cama para casa, numa tradução que eu gosto muito. Uma coisa também que não era muito agradável. Porque a cama que ele levou para casa lembra para ele o quê? Uma situação que ele já, mas hoje não vive. A cama lembra quem ele era, lembra onde ele, e hoje ele não está. Isso, mas quem não está hoje onde estava, não pode perder a lembrança de onde estava e quem foi que tirou ele de lá. Você já viu gente que não era nada, que o Senhor mudou a vida dele e ele ficou besta? Meia. E tem gente que nem fica besta, fica só 3, que é meio besta. Você conhece alguém que não tinha nada, ganhou um dinheiro, agora acha que é melhor que você. Até esse dia não sabia ler, se formou, o nariz empinou. Conhece alguém assim? Tem um irmão na igreja que melhorou aí a situação mais ou menos, falou que a mulher dele não serve mais para ele. É porque nós é pastor, porque senão eu ia falar, Senhor, faz ele se lascar todinho, mas pastor não pode. Porque pastor é pastor, não é feiticeiro, isso é oração de feiticeiro, não é? Mas tem umas pessoas que não tem. A mulher botou um silicone nos peitos, arrumou um amante. Não dá para o pastor orar, falou, Senhor, faz o silicone cair mesmo, mas cair assim. Que a gente não sabe discernir o que é peito, o que é barriga. É na verdade, não dá vontade. Porque tem gente que esqueceu quem era, onde estava. Querido, aprenda uma coisa. Você só está onde está hoje porque o Senhor teve misericórdia de você. E se você ainda não está onde gostaria, espera, porque aquele que tem misericórdia continua com ela.
Lá vai ele com a caminha para casa. Quando ele encontra os religiosos no caminho. Pense num bicho perigoso. Religioso. Religioso é Primeiro que religioso gosta de se tornar investigador de milagre. Foi o Satanás que fez, rapaz. Essa pessoa não merece não, rapaz. Você conhece alguém assim? Que é só um milagre que acontecer na sua vida, que tem um infeliz para tentar saber que você não merece? Você arrumou essa namorada assim bonita? Não é possível. Você é feio desse jeito. A senhora arrumou um homem? Examina direito, porque homem está difícil. Você está rindo? O milagre aconteceu para você, você nem merece. Religioso detesta. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, queria saber por que tanta coisa boa acontece na sua vida, pastor. Eu falei, nem pergunta, que vai que é porque Deus está distraído. E aí ele acorda e vê que está fazendo muito e me lasca. Então não se meta. Religioso acha que você não merece seu emprego, você não mereceu emagrecer, você não emagrece, você não precisa de nada. O religioso, ele detesta ver alguém vencendo, a não ser que seja. Então, já vai o cara com a cama. Quando o religioso olhou e falou, ô maluco, ô da cama, pode carregar a cama não, pô. Sábado hoje, sábado ninguém carrega, cama não faz nada, lei do Moisés. Bom, Jesus disse para ele, toma a tua cama e anda. Agora alguém está dizendo para ele, você não pode carregar essa, porque hoje ele parou com a cama nas costas, nem soltou. E falou, explicar uma coisa para vocês. O cara que me curou, mandou eu carregar a cama. Entendeu? Então quem mandou eu levar a cama foi o cara que me tirou da cama. Quem mandou eu carregar a cama foi o cara que mudou minha vida. E se o indivíduo que mudou minha vida mandou eu carregar a cama, eu carrego a cama, o sofá, televisão, eu carrego tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem mudou sua vida não foi o Senhor? Então por que não obedecer quem mudou sua vida? Agora, diga-se de passagem, eu sempre gosto de pensar nos caras que levavam ele para o tanque de manhã e que ia buscar de tarde. Pensa quando os caras chegaram. Tá aqui não. Aí, irmão, viu o cara da cama aqui que nós deixa aqui? Alguém falou, apanhou a cama e foi. Os caras devem ter falado, não é esse não, pô. Esse é sério. Esse não anda mesmo não, rapaz. A gente traz ele aqui, o cara 38 anos, parceiro da gente, ó. A gente sabe. Ele falou, pois é, não é aquele que fica assim, que apanhou a cama. Chegou um moço perto dele aí e falou, levanta, toma a cama e vaza. E ele foi. Pare para pensar. Agora está ele com a cama nas costas, conversando com o religioso. E aí ele diz, aquele que mandou, porque preste atenção, você só vai continuar obedecendo se você souber quem mudou a sua vida. Não interessa o quanto você sabe de Bíblia, porque ninguém sabe mais Bíblia, a não ser o Cristo, que é a própria palavra, do que Satanás. E Satanás nunca se converteu sabendo Bíblia. Então, se você quer me dizer e me convencer de que saber a Bíblia por si só é se converter, obedecer é carregar aquilo nas costas. Já ouviu essa expressão para nós? É muito comum. Eu estou carregando tudo. Isso é responsabilidade.
disseram para ele, larga a cama. Ele disse, eu não vou largar a cama, porque aquele que me curou mandou eu carregar a cama. E sabe o que é mais engraçado? Quem te mandou carregar a cama? Fala pra gente, quem foi que te mandou carregar a cama? Quem é o homem que você está obedecendo? O que ele disse? Diga para mim. Eu não sei. Ué, mas como assim? Como você obedece se você não sabe quem é? Ele disse, não estou precisando saber quem é, eu só estou precisando saber o que ele é capaz de fazer. Você está entendendo? Para mim, quem você queira chamá-lo, você quer chamar ele de príncipe das trevas? Chama. Não era assim que chamavam? Quer chamá-lo de comilão? Chama. Eu estou obedecendo ao comilão para você, ao beberrão para você, ao príncipe das trevas para você. Agora, para mim, ele é o cara que me fez, eu sei quem ele é. Então não interessa o título que você dá a ele. Se você acredita em Deus ou não, isso é um problema seu. Eu sei o que ele fez pela minha vida. Mas me prova que ele existe. Eu não tenho que te provar que ele existe, porque eu sei que ele existe para mim e pronto. O que eu posso te garantir é que ele existe, que eu era paralítico e estou. Agora, se você vai acreditar nisso ou não, isso é problema seu. Não é obrigação minha disputar com você. Agora, se você quiser ir lá em casa, procurar as pessoas que me conheciam antes e perguntar quem eu era e o que eu fazia e quem eu sou, talvez você vai descobrir que o Deus que eu sirvo não é brincadeira, não. Beleza. Ah, você não sabe quem é, não? Não. E a cama? A cama continua nas costas. Eu vou para casa com a minha cama e pronto. Foi para casa, deixou a cama, Eliezer. Veio a reunião no templo. E agora quem é que está no templo? Ele. Ele podia entrar no templo antes? Não. Antes ele era um marginal. Ele estava à margem do templo. Agora não. Agora ele está lá no templo adorando a Deus. O Deus que o curou. Porque ele sabia que aquele que ele encontrou era o enviado de Deus. Quando ele está lá na igreja, no templo, quem é que vai no culto? Quem é que vai no culto? Me ajuda aí. Jesus. Jesus foi lá, sentou assim do lado dele, na cadeira, e deve ter falado com ele, e aí, querido? Lembra de mim? Levanta, toma a tua cama e vaza. Vim falar com você um negócio aqui muito importante. Para de pecar, de ser vergonhice. Para não te suceder coisa pior. Pior que... Como assim pior que 38 anos? Jesus estava falando, tem um negócio aí pior, filho. O chifrudo lá de baixo. Salvação. Tá certo? Então para de pecar, vive uma vida decente. Agora está com as perninhas, caminha em casa, tudo direitinho, crente na igreja. Agora alinha a vida. E Jesus, ó. Aí, como é que... O cara vai lá nos fariseus e fala, agora eu sei quem foi o cara que me curou. Foi Jesus. Os caras não estão tentando matar Jesus? E sabe por que era legal tentar matar Jesus? Porque muito do movimento que se dava na vida dele tinha a ver com a perseguição. Jesus não podia parar, ele estava em isso. Pastor, será que é por isso que eu tenho tanto problema? Provavelmente sim. Porque o problema vem para dar movimento à sua vida.
para dar sentido para você. Uma vida de inércia paralisada. O que eu quero que você entenda nessa noite é que assim que Jesus termina isso, ele vai para a festa. É assim que funciona. Note que ele permanece em Jerusalém. A festa está acontecendo e boa parte dela no templo. Ele cura o paralítico, sai, porque tem muita gente, vai para a festa, o paralítico vai para casa, provavelmente tira aquelas roupas, muda a sua situação. Agora ele quer ir ao templo, ok? Ter o prazer de ir lá. Ele vai no templo e Jesus no templo encontra com ele e diz: muda a sua vida para não perder, né? Não vou usar a palavra perder, para não ir para o inferno, né? Vamos causar menos polêmica com a expressão perder. Mas o que eu quero que você entenda é: se você está sofrendo, ele está com você. Se você está festejando, ele está com você. Não há indício que Jesus tenha feito milagres na festa, porque provavelmente lá ninguém estava precisando de milagres. Mas a Bíblia fez questão de dizer que ele fez milagre no tanque. Então talvez hoje, você e eu, ou alguns de nós, estejamos na festa. Se você me perguntar hoje: Cláudio, você pediria o quê a Deus? De forma séria, eu não teria o que pedir de tanta necessidade. Eu ocuparia o meu pedido com o pedido de alguém que precisa de uma intervenção, que precisa de um milagre do Senhor. Eu diria que hoje eu estaria no templo, em Jerusalém. Mas talvez você esteja à margem do tanque, precisando de uma intervenção de Deus.